Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Voo Livre. Contrariando a estatística, o salto para o sucesso. Já curte aqui embaixo, já deixa o seu like, compartilha para mais conteúdos. Hoje nós vamos estar de frente com uma pessoa muito especial, também do meio evangélico. Ela que já tem algumas músicas aí, que já faz sucesso em algumas igrejas e está aqui divulgando o seu trabalho. Ela se chama Laisla Carolina, está aqui hoje conosco, mais conhecida por nós como Carol. Sim. Carol, nós vamos hoje falar sobre a sua vida, do início, a sua infância, o que você viveu para chegar até aqui. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade a Deus, né, de estar aqui, né, no nosso podcast Voo Livre, que Deus possa abençoar. Eu vou estar falando um pouquinho do que Jesus fez na minha vida e do que Ele pode fazer na sua também. Então, Laisla, vamos começar aqui entendendo. A sua infância foi aqui no Rio de Janeiro mesmo? Onde foi que você morou? Sim, sou carioca. Foi aqui no Rio, sim. Eu sou de uma família cristã, né? Sou nascida aqui na Maré, bem pertinho. Sou aqui do Rio de Janeiro. E carioca. Carioca da Gema. Carioca da Gema. Legal. Você tem uma história de vida. Sim. Impactante também, né? Sim. Me conta aí, na sua infância, você teve irmãos? Como foi a sua vivência? O que você fez? Você estudou? O que você fez? Brincou? Como foi a sua infância? Eu sou nascida e criada no lar evangélico, porém de pais separados. Eu tenho 2 irmãos, a Rebeca e o Felipe, né, que são meus irmãos, mas eu sou filha única do meu pai. E a minha mãe, mulher de Deus. Meu pai não é evangélico, mas a gente vai seguindo, né? Eu fui seguindo junto com a minha mãe, nas igrejas, adorando ao Senhor, mas chegou um determinado tempo que eu me afastei. Eu tive uma infância normal, mas como qualquer adolescente que não ouve o pai e a mãe, né? Alguns que não ouvem o pai e a mãe, que não obedecem à voz de Deus, eu tive que pagar o preço da minha desobediência, mas graças a Deus, a mão do Senhor e as orações da minha mãe me proporcionou estar aqui hoje, para dizer que Ele pode fazer. Glória a Deus. Então você veio de um lar evangélico, quando criança ainda, frequentando a igreja. Sim. E em que momento da sua vida você se perdeu? Você disse aqui que chegou um momento da sua vida que você se afastou um pouco da igreja, né? Então, nesse momento, é o momento que a gente... Me afastei de Deus, né? A gente se perde de Deus, se afasta do Espírito Santo. Em que momento foi? Foi na separação da minha mãe. Tudo começou na separação. O lar, ele é tudo, né? Ele é o alicerce, né, do jovem, da criança. E tudo começou quando a minha mãe se separou. Né? Eu comecei o meu coração se revoltou e o inimigo ele só quer uma brecha para poder entrar e destruir. Se a gente der a brecha que ele pede, né, a gente se perde. E na minha adolescência eu me afastei e comecei a me envolver com coisas que não agradavam a Deus, sabe? Entrei no mundo das drogas, fui por muito tempo ali viciada, minha mãe orando por mim, me pedindo ajuda, me ajudando, né? No mundo das drogas, você entrou aí com qual idade? Que idade que você começou? Eu comecei na rebeldia com 16 anos. Isso teve influência de amizades ou foi mais pelo motivo ali? Qual foi o motivo de você ingressar no mundo das drogas? Deixa aí para os jovens saber como sair dessa armadilha. Na realidade, estar na igreja, mas não estar em Deus. Uhum. Porque muitas das vezes a gente vai para a igreja porque a mãe ou o pai leva para a igreja. Mas na realidade não tem vida com Deus. Né? Porque a gente vem de pequeno já sabendo, né? Eu conheço. E eu ia, mas eu não tinha uma vida de oração, eu não orava, sabe? Então, quando a gente está, mas a gente está na igreja e não está em Deus, a gente se perde e as coisas acontecem. E se a gente não está em Deus, a gente não tem estrutura para suportar aquilo, entendeu? E foi quando o meu coração se revoltou, a minha mente se revoltou, e eu almejei estar no mundo como filho pródigo. No mundo eu me perdi. Foi quando começou a minha trajetória, que eu não desejo para jovem nenhum. Você abordou uma história aqui agora que vem acontecendo, né? A gente vê que tem muitas crianças, muitos jovens que estão indo para a igreja para agradar pai e mãe. Sim. E, na verdade, não está dentro deles, está na igreja, sim, né? Então, abordando um pouquinho sobre esse tema, a gente vê que as igrejas têm que
buscar mais fazer pelo jovem, pelas crianças, para atrair realmente eles para dentro da igreja, para que eles tenham mais força de buscar a Deus por vontade própria, Então, né? na realidade, não é a igreja, porque a Bíblia ela vai continuar sendo a mesma, ela não vai mudar. É as pessoas. Porque aquele que tem sede de Deus, ele entra ali, ele não vai olhar para o irmão ou para o outro, não. Ele vai ali por causa de... A igreja faz o papel dela. A igreja, ela prega, o pastor, ele pastoreia. Eu sou da Assembleia de Deus do Rio Comprido, sou ovelha do pastor Davi Nobre Rocha. A minha igreja é uma igreja que tem palavra. A minha igreja é uma igreja que tem círculo de oração. Então, às vezes, é a pessoa mesmo. A rebeldia do coração do homem provoca isso, entendeu? Isso. Provoca o pecado, né? A nossa queda, na realidade, a falta de leitura da palavra, a falta de querer ouvir, sabe? Você que é jovem, adolescente, ouça seu pai e sua mãe, para que você possa ter sucesso. Graças a Deus o Senhor me resgatou, mas eu não precisaria passar por tudo que eu passei. Você abordou aqui uma igreja, a igreja do Rio Comprido, a Assembleia de Deus do Rio Comprido, do nosso querido pastor Glória Davi a Deus. Nobre, né? Ali é uma igreja que a gente vê que tem uma obra social, além de ter palavra, ele Sim. também acolhe os jovens. Sim. E tem um ministério Tem. jovens ali na igreja, que é Imenso. também um atrativo, né, para que os jovens também se retirem da rua Sim. e tenham mais vontade de ir para a igreja. Sim, Isso é muito sim, bonito na sim. igreja do Rio Comprido. Sim. Mas nesse momento que você se perdeu, que você foi para as ruas, que você largou, deixou de ir para a igreja, passou a usar drogas, como que foi a sua vida a partir desse momento? Você teve uma vida na igreja até um certo tempo, mas quando você se afastou, o que veio na sua vida? A minha vida virou inferno, porque eu poderia estar formada hoje, né? Graças a Deus que a mão de Deus me alcançou, porque eu comecei fumando maconha, aqueles que, fuma aí, comecei fumando cigarro, porque um abismo leva o outro. Isso é a frase muito certa, né, que as pessoas costumam dizer. Eu comecei fumando cigarro, matando aula, sabe? Minha mãe dizia, eu falava, conversava, eu não queria escutar, queria fazer do meu jeito, sabe? Comecei a querer... na realidade, nós meninas, as meninas em si, começam a querer usar roupa curta, coisas que parece que não tem nada a ver, mas um abismo leva ao outro abismo. E aí eu me envolvi no cigarro, do cigarro até então eu estava indo para a igreja, escondido, da minha mãe eu fumava escondido, entendeu? Na escola, e daqui a pouco eu estava fumando maconha, sabe? Daqui a pouco eu já estava indo para baile, daqui a pouco já minha mãe já não tinha mais o controle, sabe? Porque eu creio também, eu entendo que ela entregou na mão do Senhor, mas a parte dela como mãe ela fez, ela correu atrás de mim, ela orou, ela, sabe, ela fez, sabe, tudo que ela podia fazer como mãe, mas tem uma hora que só o céu, só o Senhor pode entrar e fazer, entendeu? Eu fui me entregando e curti a baile, sabe? Entrei numa situação muito difícil mesmo, a qual não desejo para jovem nenhum. Então você começou fumando cigarro escondido da sua mãe. Sim. Você passou a pagar maconha. Sim. Né? Bebeu? Muita coisa. Porque quando o diabo ele entra, ele não vem para fazer, para brincar, né? Ele vem para destruir. Se o Senhor não entrar e intervir naquela situação, a gente... Porque eu tive uma situação a qual minha mãe falava para mim, não vai, fica em casa. Você é filho, que não ouve a tua mãe, não ouve o seu pai. Ouça eles, sabe? Eu vou te dizer, vou abranger até para quem não é evangélico. Você não sou cristã, mas ouça seu pai, ouça sua mãe. Eu fiquei amarrada para morrer. Sabe o que é você ficar amarrada para morrer com 4 homens ao teu redor com um fuzil na tua cara? Mas isso aí você, quando saiu da igreja, você foi para a rua, você começou a usar droga. Eu sempre morei com a minha mãe, morei com a minha mãe. Você chegou a usar cocaína também, Laís? Então, eu sempre morei com a minha mãe e teve uma época que ali, eu sou da Maré, e minha mãe se mudou, veio para o Rio Comprido, né? E eu fiquei no apartamento, não queria vir embora, ela ia lá me chamava e eu não queria ir, né? E nessa situação, né, o diabo ele armou laço para mim. Nessa sua vida aí que você saiu da igreja, que você entrou nesse mundo das drogas, né? Teve uma passagem na sua vida que é um testemunho que você tem que contar, né? Que você quer contar e que eu acho que testemunho tem que ser contado, né? Concordo. Você foi levada para o alto do morro, o que houve com você? Então, minha mãe ainda morava, a gente ali na Maré, né?
Como eu falei, a gente era da Maré. E eu senti que algo ruim estava para acontecer. Foi algo mesmo espiritual. Na realidade, foi o próprio Espírito Santo intercedendo pela minha vida por conta das orações da minha mãe. Você que é mãe que ora pelo seu filho, não desiste de orar, porque a tua oração está surgindo efeito. Por mais que pareça que, não está não. Eu estou orando e meu filho está ficando pior. É porque o inimigo, quando ele sabe que ele está perdendo, parece que fica pior, mas não é. É que ele quer tentar nos assustar. Mas aquele que confia em Deus e crê na palavra e não crê no que Deus pode fazer, permanece até o fim, como a minha mãe. Eu senti que algo ia acontecer comigo. A minha mãe, ela estava na consagração em Nova Iguaçu. Sua mãe sempre olhando pela sua sempre vida, mesmo mulher você de busca, afastada, minha mãe mulher de busca. A mãe de joelho, mulher né? A verdadeira mulher de joelho, né? E nessa situação eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu não sei, mas eu estou sentindo que eu vou morrer. Tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu senti aquele clima, sabe? Sabe quando você sente aquele clima? Pesado. Aquele clima pesado, aquele calafrio. A minha mãe falou assim: olha, minha filha, fica dentro de casa, porque daqui a pouco eu estou chegando. E o interessante, que isso marcou muito para mim, foi que quando a minha mãe falou, fica dentro de casa, minha mãe ainda falou assim para mim: se esconde embaixo do sofá. Você tinha quantos anos nessa época, Laísa? Eu tinha 17 para 18 anos. Ela adolescente, falou, né? Isso. Se esconde embaixo do sofá porque eu tô chegando. E quando a minha mãe chegou, já era de noite, já era 11 e pouca, sabe? E quando a minha mãe chegou, sabe? Eu tava embaixo do sofá, ela bateu na porta, eu fiquei com medo, ela falou, sou eu. Aí eu abri, me tremendo. Ela, o que tá acontecendo? Ela já chegou ligada em Deus. Quando a minha mãe chegou, o rapaz veio me chamar e gritou, Carol, Carol, Carol. E aí minha mãe olhou e falou, mãe, eles vieram. Até então, quando o diabo arma laço, você, quando está desligado, quando você está cego, você não sabe nem o porquê. Uhum. Até então, se me perguntar até hoje, porque eu vou dizer para você que andar com quem não te leva pelos caminhos de Deus te proporciona isso, né? Então, minha mãe chegou e quando ela chegou, eles chegaram junto. E o rapaz começou a me gritar para mim poder descer, porque eu morava no quarto andar na época. E a minha mãe desceu junto comigo. Não botou nenhum carro na garagem, ficou na porta do prédio. E ele falou assim para minha mãe, isso ficou muito marcado para mim, dentro de mim ficou muito marcado, porque nós mulheres que verdadeiramente servimos ao Senhor, nós temos que ter autoridade. O evangelho não é brincadeira. O evangelho é mundo espiritual. Porque você não sabe a hora a qual você pode encontrar uma dificuldade na tua frente. O mundo espiritual, ele existe, ele é real. Ele é muito real, ele é muito real. E ele falou assim, tia, eu vou levar a tua filha ali, né? E a minha mãe falou assim, não, eu vou com ela. Ele falou, não, tu vai ficar. Minha mãe falou, não, eu vou com ela. Naquela hora eu já vi autoridade, né? E minha mãe foi comigo, e ele foi na frente, ele perdeu toda a força, toda a força. Eu creio também que já era a promessa do Senhor na minha vida, com as orações da minha mãe. Deus não perde ninguém de vista, sabe? A gente se perde, mas Deus não perde, não perde. Claro que não. Mas aí, nesse momento que ele te levou, como que você foi? Você foi amarrada? Eles iam te matar? Eu fui andando. O que foi que aconteceu? Eu fui normalmente andando junto com a minha mãe, ele foi na frente, sabe? E aí, quando chegou no determinado caminho da comunidade, não era morro, era comunidade, a gente estava esperando o pessoal chegar, já tinham 4, e até mesmo eles não entenderam, alguns que estavam ali não entenderam o que estava acontecendo. E estava esperando quem era de direito chegar para poder executar, até mesmo sem saber o porquê, né? Porque, na realidade, a minha mãe nem eu, a gente não perguntou o porquê. Eu não falava nada. Eu perdi a fala completamente, né? E quando esse rapaz chegou, ele estava endemoniado. Porque quando o inimigo ele se apresenta, ele vem, sabe, com a corda toda. E quando ele se apresentou, a minha mãe, na mesma hora, você que ora o Salmo 91, que abre a Bíblia, talvez dentro da sua casa, e deixa aberto o Salmo 91. O Salmo 91 ele não é para deixar aberto dentro da sua casa. Ele é para ser executado em fé. Executado em fé. Entendeu? Porque na mesma hora, quando ele falou, quando ele veio para cima de mim, a minha mãe colocou o dedo na cara dele e falou, Satanás, eu não fiz filho para o inferno. Eu te repreendo em nome... E ela começou a orar. E nisso, o Senhor derramou sobre aquele homem um espírito de loucura. E ele dizia assim, qual é? Cadê a mina?
E os jovens que estavam com ele, os 4 que estavam com ele, diziam assim, a mina aí, ó, cara, passa Na ela. frente dele, né? Na frente dele. Entendi. Na frente dele. E ele começou a gritar, cadê a mina? Cadê a mina? E minha mãe orando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ela orando, direi do Senhor, ele é meu Deus. E conforme ele gritava, cadê ela? Ela orava. Quer dizer que os outros só podiam agir contra você Com ordem dele. com ordem dele. Mas eles estavam entendendo o que estava acontecendo porque tinha filho de crente no negócio. Mas quando Deus cegou meu adversário, o seu adversário, que era quem poderia dar ordem para executar o executar, os outros não podiam fazer nada não, e já ficaram sem entender. Pasmos. Ficaram sem entender ficaram nada. Sem entender, claro. Naquele momento ali, eles que estavam vendo o que estava acontecendo, eles viram o poder de Deus agir através da sua mãe, isso. Né? Exatamente isso. E ele saiu em direção contrária, né? Uhum. E minha mãe com o carro aberto, com a mala aberta, e ele saiu gritando, sabe? Gritando, endemoniado. E aí um dos meninos falou assim, tia, leva a tua filha. Não dá nem sorte matar ela. Porque o Senhor estava ali naquele lugar. E eu vou te dizer mais. Glória a Deus por isso. E eu vou te dizer mais. Se eu morro naquele dia, eu ia morrer grávida sem saber. Eu estava grávida da minha filha. Da minha filha Maria Júlia. Eu estava grávida dela. Era a sua primeira filha? Era minha primeira filha, né? E o Senhor me guardou. E na hora minha mãe me colocou na mala do carro sentada. Sabe? Foi embora. O meu padrasto, na época, com meu irmão novinho no colo, descalço. E minha mãe me levou, porque na realidade minha mãe já tinha se mudado. Que testemunho forte. Dali da Maré. Minha mãe já tinha se mudado. Mas eu, como filho rebelde, casa rebelde, não queria ir embora com a minha mãe. E naquele momento ali, eu creio que a oração da minha mãe, ela desceu com força, sabe? O Senhor manifestou. É por isso que a gente vê muitas coisas acontecer. As pessoas não entendem, mas quando uma mãe está de joelho, ela se levanta contra o adversário sobre os filhos, né? Sim, muitas das vezes o inimigo é isso que ele quer. Ele quer dizer para mim e para você que não vale a pena mais orar. E o que você diria aí para as mães que têm algum filho na vida errada? Não deixe. Não desiste. A última palavra vem da boca de Deus. E o que Deus te disse? O que ele disse para você que ele faria? Se creres, serás salvo tu e a tua casa. Não é só você, tu e a tua casa. Então não desista de orar. Pode orar e pode clamar. Ah, mas seu filho vai morrer, porque disseram para minha mãe, Mônica, tua filha vai morrer. Não tem mais jeito. A minha mãe, ela creu. E usou a autoridade de Deus. E usou autoridade. Né? Usa autoridade independente. Ele pode estar no pior estágio. A última palavra vem do Senhor. Vem do céu, vem de Deus. Sim. É verdade. Então você teve essa passagem na sua vida. Sim. Ao longo desse desvio do caminho que você teve da igreja. Você teve algum outro testemunho? Te aconteceu alguma outra coisa? Sim. Você quer contar? Sim. Para te fortalecer mais ainda, né? A fé das pessoas que vão alcançar, né, esse nosso podcast aqui, que é para edificar a tua fé, para dizer para você que Jesus ele pode fazer. Da mesma maneira que eu estou aqui contando meu testemunho, você vai contar o seu. Entendeu? E eu saí dali de onde eu morava, da Maré, com a minha mãe, né? Uhum. E fui morar no Rio Comprido. Sendo que eu acredito que dentro da minha mãe ela estava assim, não, minha filha agora ela vai parar. Minha filha agora vai melhorar. Minha filha agora, né? Depois desse susto. Depois desse susto, não, claro. Eu vou te dizer que eu fiquei pior. Porque dentro de mim entrou um ódio, dentro de mim entrou uma revolta, dentro de mim entrou tudo que não podia. Sabe por quê? Como eu disse aqui no início. Quando o nosso adversário ele vê que ele está perdendo, ele começa a dar a entender para mim e para você que as coisas estão piorando, né? Não. É porque eles estão perdendo. E eles querem agitar a situação. Mas o Senhor, ele diz para você ficar o quê? Posicionada. Fica na posição que Deus te colocou e crê, né? Creia. Basta crer, só crer. Basta crer. E eu fui morar, né, no Rio Comprido. Uhum. E no Rio Comprido, ali eu descobri a minha gestação, né? Minha mãe cuidando de mim. Claro que eu dei uma acelerada, uma desacelerada, né? Dei uma desacelerada, voltei para a escola, queria estudar, mas aí no colégio eu também me corrompi de novo. Aí teve um dia que falaram para mim assim, vamos ali num pagofunk, né? Não sei se ainda fala hoje em dia, se é assim que se fala. Antigamente tinha o baile funk, o pagode e tinha o pagofunk, isso, né? vamos ali no pagofunk.
E aí eu fui, e eu descendo dessa comunidade lá no Rio Comprido, né? Eu estava com um rapaz ao qual me relacionava na época, eu fui abordada por uma viatura, eu não tinha nada, sabe? Eu estava descendo normal, né? No horário da madrugada, e eu fui abordada pelaquela viatura, eles me jogaram dentro da viatura, eu e o rapaz, sabe? Me aterrorizaram, sabe? E eu não tinha nada ali, sabe? É um laço, o famoso laço de morte. O adversário que não conseguiu lá, ele veio até onde eu estava para tentar executar. Então você está me dizendo que o adversário tentou ceifar a sua vida De todas as maneiras de possíveis. todas as maneiras possíveis. Porque ele né? sabia que eu me tornaria em Deus. Porque Deus tem um propósito na tua vida, Sim. né? Nas nossas. E como foi isso aí quando te jogaram ali? Foi horrível. Porque eu lembrei do que eu já tinha passado e não tinha muito tempo. Entendi. E eles rodaram comigo a noite toda, dentro daquela viatura, rodaram comigo a noite toda, me levaram para uma comunidade, né? Não ali no Rio Comprido, fora, ali perto da 24 de maio. Me levaram num lugar que é desova e tentaram me fazer o mal, né? E ali ele tentou me executar, sendo que ele olhou para mim e falou assim: desgraçada, eu não consigo fazer nada com você. Sabe? Ali, a minha vida ali, aos meus olhos, estava na mão daquela situação, né? Do meu adversário. Mas a sua mãe continuava Isso. por E você. aí foi uma guerra naquela noite ali pela minha vida, né? E eu retornei dali, o Senhor me deu grande livramento daquela situação de morte ali, sabe? E os mesmos que me pegaram me deixaram na Praça do Rio Comprido, porém toda suja e completamente traumatizada, sabe? Porque eu não fiz nada, eu estava descendo aos meus olhos, né? Aham. Mas o Senhor já tinha sinalizado para mim: eu vou te parar. Se tu não parar, eu vou te parar. Tem aquele ditado que diz: se não vem pelo amor, vem pela dor, Sim, né? mas ele não perde. Não Eu nunca vi o perde. Senhor perder uma batalha. A Bíblia vai dizer que o nome dele é Senhor dos Exércitos. Uhum. Em toda a história bíblica, o Senhor nunca perdeu uma guerra, sabe? E eu cheguei em casa às 6 horas da manhã, toda suja. Toda suja. Minha mãe estava de joelho na varanda, orando pela minha vida, sabe? E ali, o inimigo ainda continuou trabalhando. E foi quando eu conheci a cocaína. Eu fiquei revoltada com aquela situação que eu estava vivenciando e eu comecei a usar cocaína, mas eu usei muita, eu cheirei muito, muito mesmo. Muita Então, coisa. depois de passar por tudo, até então você não usava a Não, até cocaína, então eu não usava droga cocaína. mais fraca. Depois desse relato comigo, eu comecei Aí a você usar passou cocaína. a usar cocaína. Porque a minha mente ela ficou em transtorno mental. Entendi. Sabe? Então foi muita situação de morte em muito pouco tempo. Isso ainda com 19 anos, 18 anos de idade? Isso. E aí eu ia para baile funk, né? E me envolvi com traficante. Visitei 5 anos em porta de cadeia, tive filho no presídio, na cadeia, visitando, tá? Não fui presa, visitei, entendeu? E minha mãe orando, e eu tive meu primeiro filho, sabe? E minha mãe ali do meu lado, tive meu segundo filho, minha mãe ali do meu lado, tive meu terceiro filho, mas teve um dia que eu estava na Praça Sans Pena, passou uma senhora, aquelas irmãzinhas do cocó, do cabelo branco, ela colocou o dedo na minha cara, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada, que minha mãe trabalhava na Praça Sans Pena, na feira de artesanato, eu sentada, e aquela senhora colocou o dedo na minha cara e ela disse para mim: olha, hoje o Senhor te para, porque ele tem uma obra na tua vida e ele te chamou para adorar o nome dele. E o Senhor manda te dizer que aquele homem que está no cárcere não é para você. Ele vai preparar o teu casamento, ele vai mudar a tua história. E ela ainda disse assim para mim, isso já tem mais de 10 anos, ela disse assim para mim: apressa-te, porque Jesus está voltando. E ali eu tomei um choque. E eu retomei a escola, né? Comecei a estudar de novo, né? E daquele dia em diante, o Senhor estava escrevendo uma nova história para mim.
Então, naquele momento ali na Praça Sans Pena, que essa senhora chegou e profetizou para você. Com muita autoridade. Com muita autoridade. Muita. Foi o próprio Deus Foi o falando, Senhor olha, dizendo assim, eu vou te parar. eu vou te parar. Se você não parar, eu vou te parar. Eu vou te parar. E aí eu me acalmei, né? E comecei a caminhar com a minha mãe. Eu também já estava cansada. A gente se cansa, né? A gente se cansa, sabe? As lutas nos cansam também. Muitas pessoas se cansam, mas não têm força para deixar de lado. Sim, mas eu acho que... Mas Deus te fortaleceu, talvez, através, eu tenho certeza, da oração da tua mãe. O nosso querer muda tudo. Uhum. O nosso querer. Porque se você não se amar, tu vai amar quem? E você quis mudar, você sentiu ali aquela vontade, não, eu vou parar hoje. Na realidade, foi o clamor pela minha vida, né? Me deu aquela, sabe, aquele ponto final, sabe? O Senhor se apresentou ali e eu vi as pessoas, vi as jovens estudando, sabe? Eu já estava com um filho, sabe? Passando situações de depressão, sabe? De ansiedade, de tristeza. Era um baile funk, mas de manhã eu estava acabada, estava triste, infeliz. Teve uma vez que eu passando ali onde eu moro, hoje no Rio Comprido, isso marcou muito. Eu perguntei para o rapaz, assim, que horas são? Ele olhou para mim e disse assim, o que é, eu sou cheiradora? O que tu quer? Eu falei, eu só queria saber a hora. Tem coisas que às vezes são coisas que parecem assim, eu já passei tanta coisa, né? Mas o que esse rapaz fez comigo me deu um gatilho na alma. Eu só perguntei a hora. Você viu naquele momento aí que... O nível que eu estava chegando de humilhação. As pessoas já não te viam mais não como me uma viam pessoa, mais como uma né? pessoa. Porque a vida do crime, ela no começo você ostenta. No começo é academia, é cabelo louro, é cabelão, é amiga pra cá, amiga pra lá, sabe? Mas depois, quando o Senhor tem uma obra, o Senhor permite, Satanás ele vai arrancando e vai te deixando no nível que só o Senhor. Porque Satanás, ele é assim, ele te dá um prato e você se deslumbra com aquele prato, mas aquilo tudo é mentira, só para poder te arrasar, para acabar com você. Para acabar com você. É isso? Isso aí. Então é mais ou menos o que vem acontecendo com você. Isso. Mas hoje você aceitou Jesus há quanto tempo? Naquele momento mudou a sua vida? Então, eu estou na presença de Deus, já vai fazer 8 anos. Eu até me emociono. Porque foi a melhor coisa que eu já fiz. Jesus me deu uma casa. Eu era mulher de bandido. Às vezes eu tinha que sair correndo, sabe? Não tinha paz. Não tinha paz. Quando eu casei com meu marido, ele era militar, cabo do exército. E uma mulher com 3 filhos, um de cada pai, quem vai querer casar com ela? O seu marido atual de hoje? Quando eu casei com meu marido atual de hoje, ele era militar. Hoje ele não é mais. Ele não é mais. Mas, às vezes você vê uma moça com um filho, tem dificuldade de casar. E eu, com 3. Você tinha 3 filhos? 3 filhos já e um de cada pai. E um histórico? Um histórico horrível. Ele é um menino jovem, tinha acabado de ingressar na carreira militar. E o Senhor falou assim, quando eu dou o melhor. Eu não dou resto para ninguém. Porque quando tu entende que quando você me faz a sua prioridade, você também é minha prioridade. Porque o sentimento do Senhor, o amor de Deus, ele é recíproco. Ele é, né, a gente tem que, sabe, assim. E então o Senhor ele começou a mudar a minha história. Eu conheci meu esposo, eu casei com ele, né? Meu casamento, eu casei na época num casarão da DERC, onde eu congrego hoje, onde é minha casa espiritual. Da igreja do pastor Davi. Do meu pastor amado, pastor Davi. Pastor, um beijo, Deus abençoe a sua vida. Um abraço, pastor Davi. Nosso pastor, né? Nosso pastor, com certeza. Pastor. E eu casei lá e no meu casamento só tinha militar. Uma pessoa que às vezes tinha que andar fugindo. Seu casamento só tem militar, pessoas graduadas. O meu pai, eu sou a filha única do meu pai. O meu pai, ele tinha um desgosto. Porque qual é o pai que quer ver uma filha desse jeito, perdida, sabe? Eu nunca pensei que o meu pai... Jesus trouxe meu pai de volta para mim. Eu sou a filha única do meu pai. Eu entrei na igreja de branco, sabe? Deus é o Deus que realiza sonhos. Com meu pai, sabe? Do meu lado, sabe? Tudo que você imaginar. Quando você estava naquele mundo perdido aí, como você disse, que foi mulher de bandido,
eu creio que tenha sofrido Muita bastante, coisa, né? apanhava, Por muitas era coisas que maltratada, vieram era acontecer. traída, sim. Você tinha talvez um sonho de se casar, mas nunca se via se casando, porque naquela vida ali não tem como, né? Eu vou te dizer, o que Jesus tem para mim, para você e para você, a gente não tem capacidade de nem imaginar. Eu nunca pensei que eu casaria de véu e grinalda, Uhum. que meu casamento estaria cheio de pessoas militares, pessoas, sabe, cheio de mulheres de Deus, de Na homens de igreja, Deus, né? na igreja. Casou na igreja. Tem muita gente que casa no civil, coisa e Sim, não, tal. casei no civil, casei Você na casou no igreja. civil e fez o seu Sim, casamento com na meu marido, igreja a coisa ali. mais linda, sabe? Tive mais 3 filhos, eu tenho um total de 6 filhos. E o seu marido hoje ele serve a Jesus também na mesma Ele é uma igreja que benção, você. ele serve na minha igreja, ele serve, sabe, toda a minha família, né? Eu Uhum. e ele, sabe, estamos a coluna da nossa casa, sabe, servimos ao Senhor. Glória a Deus. E o Senhor mudou a minha história, me deu casamento, me deu ministério, Jesus me curou. E as piores enfermidades que a gente tem nesse processo são as enfermidades da alma, são traumas. Porque para hoje eu sentar aqui e contar para você, Jesus teve que me curar. Estamos aqui de frente com a Laisma Carolina, quem eu chamo sempre Carol. carinhosamente de Carol, né? A Carol com essa história de vida linda que ela tem, e hoje, depois de ter passado por isso tudo, é uma cantora, né? Amém. Uma Glória a cantora Deus. Eu sou evangélica adoradora da casa que do vai Senhor dar uma Jesus. palhinha pra gente aqui. Então, o Senhor me deu uma canção, né? Aham. Me deu Hipocrisia, né? Que fala sobre... Muitas das vezes a gente está na casa do Senhor, criticando as pessoas, né? E me deu No Teu Silêncio. A No Teu Silêncio ela é muito especial, porque ela conta a minha história. Ela fala sobre o filho pródigo, né? Dá uma palhinha no teu silêncio. É no teu silêncio o nome? No Teu Silêncio. Dá uma palhinha no teu silêncio pra gente escutar. No meu calendário, mais recordações. No lugar de festas, só decepções. Arrancar o meu sorriso tão cedo demais. Talvez eu não consiga mais viver em paz. Foi a partir dali que eu me transformei. Eu aceitava o mal como se fosse o bem. Viver dentro de abismos era natural. Então eu decidi dar um ponto final. Ainda longe, Jesus me avistou. Mesmo tão suja, ele me salvou. Abriu a porta e disse: ó, pode entrar. Fique em silêncio que eu vou te tratar. O bom remédio tem um gosto amargo, mas no final vocês vão ser curados. A dor da guerra não vai te matar. É no teu silêncio que Deus vai te honrar. Você não deu só uma palhinha, como deu um show aqui para todos nós, né? Que Glória coisa a linda. Deus. Carolina, família toda na igreja, Senhor trabalha. você desenvolvendo o seu ministério, Aleluia. Graças a Deus. E para o futuro? Tem alguma novidade chegando? Tem coisa tem boa alguma chegando. Coisa vindo? Tem coisa boa chegando. Tem sim. Conta pra gente um pouquinho. Então, pro ano de 2026, tem uma gravação nova, inédita, um louvor lindo que o Senhor me deu. Eu não vou falar nada sobre, eu só vou te dizer que você vai lá no meu YouTube, né? Laisla Carolina, no meu Instagram, Carolina Laisla. Você não pode dar nenhuma palhinha pra gente? Nós todos ficamos curiosos, a gente quer escutar uma palhinha dessa nova... Não posso. Dessa nova música, não pode, né? Não posso, mas tem coisa boa chegando, tá? Uma canção inédita que eu vou estar lançando, um presente que Jesus me deu, né? Tá no forno, tá fresquinho. Tá no forno, olha o cheirinho, ó. Daqui a pouco tá aí. Daqui a pouco tá aí. Lá pro dia 26 de janeiro, né? Vai acompanhando aí o Instagram, Carolina Laisla, vai acompanhando o YouTube. Você não pode dar nem uma dicasinha sobre essa música nova? Essa música fala sobre a história de Daniel. É sobre a história de Daniel, ela já deixou uma dica aí pra gente. Uma história de Daniel. E vai te incentivar a orar.
Então tá, então vamos deixar guardado aí Vamos no deixar forno no pra- forno. em janeiro do ano que Em vem. janeiro do ano que vem, eu creio que eu vou estar voltando aqui para poder estar contando, né, e E cantando para lançando você, e aqui também lançando de primeira uma parte mão, uma dessa música aqui parte. para a gente Sim, claro. escutar. Eu tenho certeza que nossos Sim. telespectadores vão tudo gostar. Então, Laisla, como que está a sua agenda para 2026? Você já está com a agenda aberta? Você quer deixar o contato para quem quiser te contratar? Sim, claro, estou com a agenda aberta. Meu contato é 21 964 31 53 42. Pode entrar em contato, que para mim vai ser uma honra ir na sua igreja, adorar o Senhor, junto contigo, testemunhar, dizer que Ele é bom. Então, você que quer contratar aí a Laisla Carolina, que quer convidá-la, na verdade, para louvar na tua igreja, ela tem um diferencial. Além de louvar, ela também prega, né, Laisla? Glória a Deus. E ela deixou aí o contato dela, Estamos basta aqui entrar para em contato servir ao com Senhor, ela, né? Você já tem música aí nas plataformas Sim, digitais? tem. Tem no Spotify, no Dren, no YouTube, né? E no Instagram tá ali, tô sempre postando, né? Eu uso a minha rede social para testemunhar e glorificar o Senhor. Quem quiser escutar aí os seus louvores no Spotify, como que faz para procurar ali? No Teu Silêncio, Hipocrisia, e tá lá no YouTube. Tá Pode ir no lá no YouTube. YouTube, no Spotify. E o meu clipe oficial, né? Eu tenho um clipe oficial. Esse No Teu Silêncio, eu já lancei o clipe, tá? Lágela Carolina, No Teu Silêncio. É lindo. No Teu Silêncio, essa que você acabou de É. dar um show pra Isso. gente aqui agora, né? Sim. Muito bonita a letra, e ela fala praticamente, conta um pouco da sua vida ali, do Sim. seu testemunho, né? Sim, conta. Tem uma parte que ela vai dizer assim: o que viu em mim? O que viu em mim? Eu só sei machucar quem não me fez nada. O que viu em mim? Eu nunca acertei, só tenho falhas. O que viu em mim? Pra mim esperar todo esse tempo, nunca desistiu de mim, nem por um momento. Carol, te chamar de Carol, né? Você é aqui do Rio de Janeiro, Sou. mesmo ali do Rio Comprido. Carioca da Gema. Mas e quem está fora do Rio de Janeiro? Você também se Sim, apresenta fora? sim. Pode te convidar para Pode, fora do sim. Rio de Janeiro, São Paulo, outro estado, Minas, Espírito Sim. Santo. É só entrar em contato Aonde ali, o Senhor me chamar, vai eu falar vou. com a assessoria Sim, vai falar com a minha assessoria. e daí você vai Fazer a aonde obra for. do Senhor. Então, vamos aproveitar que 2026 chegando agora. Vamos contratar aí, convidar a Laisla Carolina para louvar na tua igreja, né? Seja você aqui do Rio de Janeiro, seja você de outro estado, agenda aberta, não perca, né? Vocês viram aí que Glória a louvar e adorar a Deus, É o que me resume. Laisla Carolina. Carol, nossa cantora aqui, Amém. hoje com a gente aqui de frente no nosso podcast Voo Amém. Livre. O teu esposo, ele é um membro ali da igreja, ele participa com você. Eu acho que ele foi consagrado agora. Ele faz parte do diaconato, né? Lá da nossa igreja. Ele ama o que faz. Ele tem um testemunho também muito bonito, sabe? Ele tem um testemunho muito bonito, sabe? Ele é um pai maravilhoso. Quero até deixar um beijo aqui, dizer, amor, te amo. Obrigada porque para a gente estar na obra, nós temos que ter uma família alicerçada, um marido companheiro, uma esposa companheira, sabe? Para poder nos apoiar, nos ajudar, porque isso é necessário, né? A nossa família é uma família sacerdotal, uma família que serve a Deus, e o inimigo ele fica furioso, mas quando você tem um ali do lado, sabe? A Bíblia vai dizer que é bom que andem dois, porque quando um tiver fraco, o outro levanta, sabe? Hoje mesmo, quando eu saí para vir para cá, eu falei, ora por mim, ele colocou a mão na minha cabeça e me abençoou. Eu vim debaixo da bênção do meu esposo. Isso é muito bom, isso é muito bom. É um dando força ao Pro outro, outro, um isso. segurando o outro para Sim, que não caia, né? Sim. Isso é muito importante. Sim. Suas filhas, seus filhos estão Sim. também caminhando? Estão caminhando, a Maria Clara, Maria Júlia, Davi, o Riquelme, a Antônia e a Esté. São 6, eu já sou vó. Todo mundo no caminho. E desses seus filhos, tem alguém no caminho da música aí também, que gosta de cantar, que você achou esse aí, me puxou? Meu esse Davi aí. já é baterista.
Quem gosta de cantar, mas é muito tímida, é a Maria Clara. A Aham. Júlia também. Minhas duas filhas puxou, teve essa graça do Senhor também de estar louvando o Senhor. Mas elas são bem tímidas, eu mesmo que, Aham. sabe? No começo aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui, você contando sobre o testemunho, você falou muito da sua mãe que tem orado, que passou ali aquele pedaço onde você se afastou da Sim. igreja, orando por você. A sua mãe ainda... Sim, minha mãe é serva do Senhor, ela, mulher de Deus, é uma senhora. Eu costumo dizer que tem guerras que vão te deixar sequelas, mas as sequelas que você vai ficar não é para te matar, Uhum. é para testemunhar. Mas Deus fez uma promessa, e todas as promessas que Deus fez à minha mãe têm se cumprido. Deus disse para ela que levantaria um dos dela para estar junto com ela e continuar aquilo que ela começou, né? Sim. E o Senhor me levantou. A minha mãe, ela teve 3 AVC, né? Mas ela continua indo para a igreja, nem parece, porque a minha oração é: Senhor, mantenha minha mãe de pé, para que ela possa ver o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está fazendo. Porque a gente vê muitos testemunhos, né, que as mães estão ali orando, mas às vezes Deus busca antes dela ver Ela tá, é verdade. Isso o acontece. fruto da oração. Sim, ela tá E no vendo. seu caso, a tua mãe está aí firme, Sim. forte Sim. e podendo contemplar Sim. o fruto da oração dela, né? Sim. Que é você Sim. hoje. Sim. Então ela, além dela ter confiado em Deus, ter lutado Creu. ali, orado por você, É verdade. hoje ela também consegue ver o quanto Deus é poderoso, a quem a Ele é fiel. Sim. Prova viva você Prova está viva. aqui, né? A misericórdia de Deus, né? A insistência, você saber o que você quer. Porque tem dia que a gente começa orando uma coisa e amanhã já não está mais orando aquilo e você diz que quer, Uhum. sabe? Então a gente tem que ser muito persistente em Deus, né? Perseverante, O tempo é o perseverar. tempo, o tempo nos ensina a confiar em Deus, a crer e acreditar, né? Uhum. Então o tempo ele fez isso. Minha mãe ela não desistiu com o tempo. Ela permaneceu, não entregou os pontos. E hoje ela tá vendo, tá vivinha de pé, vai para a igreja comigo, sabe? Eu cuido dela. Tem o coelhinho de fogo que diz que jejum e oração que pode vencer O adversário, né? toda tribulação, Toda não é isso? E a sua mãe, ela deve ter feito muito jejum e oração para você. Ela fez muita campanha no monte, Muita monte de campanha no Tinguá, quem monte. gosta de monte. Hoje eu que subo. Estou abordando esse tema aqui para deixar bem claro o quanto é importante oração, jejum, você jejuar, você orar. Porque, na realidade, o jejum e a oração é para você se guardar, né? Você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua alma. Uhum. Você tem uma responsabilidade com a sua alma. Porque, às vezes, a gente cuida muito do físico, mas não cuida da alma. E no seu caso é muito interessante porque também um testemunho de que se a pessoa está desviada, você tem na sua casa alguém que está precisando de ajuda, que está no mundo da droga, que está perdido no alcoolismo, mas se você tem fé, você pode orar para resgatar ele, né? Eu costumo ter isso. Tem na hora que eu vou ministrar essa canção, né, no Teu Silêncio, ela fala muito do que eu vivi, né? Baile funk, droga, né, farra. E às vezes eu ministro, ainda longe Jesus me avistou. Mesmo drogada, ele me salvou. Abriu a porta e disse, pode entrar. E às vezes eu digo, ainda longe Jesus me avistou. No baile funk, ele me salvou. Ele vai lá no baile funk. Ele vai no bar, ele vai no morro, ele tira fuzil, ele coloca a Bíblia. Deus, ele tem poder para tudo, só você crer, acreditar, persistir. Ele transforma, Ele né? transforma, claro, ele tem poder de transformar, eu sou prova viva disso. E não sou só eu, tem muitas mulheres, e aí evangélicas, com testemunhos fortíssimos, que não desistiram, sabe? E tem muitas que não veio aqui no podcast, mas tem um testemunho fortíssimo. Como que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que morrer? Não. Para que eu venha nascer? Não. Não. Quando você fala em nascer novamente... O Senhor está falando sobre a sua vida espiritual.
quando ele aborda sobre a nossa alma, sobre você Renunciar. morrer para o mundo. Morrer para o mundo. Porque às vezes a gente acha que está dentro da presença do Senhor, né, viver, né, o evangelho, você fica preso. Não. Quando você entende que Jesus ele te dá liberdade, você vai entender que você é preso quando você está no mundo. É isso. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que quando você está realmente escravo, você está escravo das drogas, Das escravo da drogas. bebida, Porque escravo da vontade da carne. da vontade né? da carne. Mas sim. quando você está aos pés da cruz, vivendo para Jesus, Quando você é um você ser humano Quando você se entrega, livre. né? Quando você se entrega. Quando você se entrega, deixa o Espírito Santo. Tem uma experiência. Se dê e fala, Senhor, eu quero te conhecer. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em Faz mim. um milagre em mim, Isso. Senhor. Faça uma oração sincera. É porque muitas das vezes a gente monta aquelas orações mirabolantes. Não, Tem um hino Deus. tem um hino muito lindo que eu gosto que diz justamente essa frase. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Regis Danese, né? Regis Danese. Hoje, Ele faz. Hoje nós estivemos aqui de frente com Laisla Carolina, a nossa amiga Carol. Nós estamos encerrando por aqui o nosso podcast Voo Livre, contrariando toda a estatística, né? E estamos aqui de frente com ela. Você pode fazer suas considerações? Eu quero agradecer ao Senhor, né? Pela essa oportunidade de estar aqui, ao Espírito Santo, né? Quero agradecer também a minha mãe, que orou por mim, mãe. Vou te mostrar, tá? Esse vídeo, tá, mãe? Quero agradecer a minha mãe, quero agradecer a você por ter me trago aqui. Quero agradecer a minha amiga também, a Michele, que é minha companheira. Quero agradecer a minha amiga também, Angelita, que me proporcionou chegar aqui, nesse podcast, junto com meu amigo William. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua casa, nos abençoar. O que me resume é gratidão. Nós que ficamos gratos de estar aqui de frente com você. Amém, obrigada. Tá? E que Deus venha abençoar toda a sua família. E eu não posso deixar aqui de agradecer ao nosso pastor Davi também. Sim, né? Eu quero agradecer minha liderança, né, que cuida da minha alma, né, cuida de mim, mais uma vez. Eu falo muito da minha igreja porque eu gosto muito de estar lá, entendeu? Eu gosto muito da minha igreja porque foi ali que eu me reconstruí, entendeu? Então, eu quero mandar um forte abraço, né, para todo o campo da ADERC, fica concentrado ali na Elixir de Lobo 199, e para o meu pastor Davi. Deus abençoe toda a sua casa. E nós vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir o nosso vídeo aí no YouTube, no Instagram, não deixe de compartilhar. Enquanto você está compartilhando, já se inscreva aí no YouTube também para mais podcast como esse. Vai vir muita coisa boa por aí nova, tá bom, galera? Nós vamos ficando por aqui. Tchau. Até o próximo. Tchau, Deus tchau. abençoe.